Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos começar mais uma Sementes do Evangelho, mais uma reflexão para que você possa acompanhar conosco nesse momento de prece, de fé e de esperança. Vamos começar com uma prece inicial aos nossos mentores, orientadores. Vamos oferecer aos doentes, os aflitos, acamados. Vamos oferecer também por aqueles que estão desempregados, aqueles que passam por dificuldade em seus lares. Vamos oferecer para os amigos, inimigos, encarnados e desencarnados. E para você que está aí do outro lado, nos assistindo todos os dias. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. No final desse evangelho, eu vou deixar o passo a passo para você implantar aí na sua casa o evangelho no lar. É bem fácil e conforme eu vou fazendo aqui o evangelho, você vai aprendendo como realizar o evangelho no seu lar. Estamos estudando o livro da Dona Maria João de Deus e hoje nós vamos ler a mensagem de número 37. A Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. Após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, ocorreu-me como vos poderia rever e solicitei de um instrutor informação a respeito. Sabes em que direção está a Terra? Perguntou ele com bondade. Diante da minha natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Afigurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de sirocos indescritíveis. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão a envolver grande massa compacta de cinzas ennegrecidas. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar, porém o meu solícito guia exclamou com brandura: lá está a terra, com os seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varreram-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas, emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Lá, alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores e sobre a sua superfície, a vida é o direito do mais forte. Triste existência a dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade, que aqui não conhecemos. Obscuro planeta de exílio e de sombra. No universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Pensa nos que lá deixaste, cheios de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. Veja bem, é uma lição profunda que eu deixo para você refletir, ouvir quantas vezes você desejar esse evangelho, para que você observe o quanto somos esclarecidos, tanto aqueles que estão aqui, como os que partiram. Porque os que partiram, de lá para cá, eles nos envolvem, nos presenteia, nos capacita com essas mensagens edificantes e esclarecedoras. E aqui nesse momento nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Eu até já tinha feito um evangelho com esse tema, mas me chamou a atenção muitos internautas me enviar, aliás, mensagens fazendo perguntas sobre esse tema. Então, de acordo, eu vou recebendo lá nas minhas redes sociais, eu escolho o tema aqui do Evangelho para que eu possa refletir com vocês e esclarecer um pouco sobre o que está escrito aqui no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Necessidade da encarnação, item 25. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? É uma pergunta. Olha o que os espíritos nos respondem. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir por meio de ações materiais os planos cuja execução Deus lhes confiou, ou seja, o seu trabalho material, a sua vida terrena, as suas provas que você veio cumprir. Deus lhe confiou, você falou que dava conta, e daí o que acontece? Você vai aproveitar essa existência para realizá-las da melhor maneira possível. Isso é necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. Então, aqui ele não discriminou ninguém. Quando você fez aquela reunião lá no mundo espiritual, por meio da sua afinidade, pela sua vontade de reencarnar novamente, você encontrou a família, escolheu e disse: eu vou dar conta de assumir todas essas dificuldades. Mas ao chegar aqui na Terra, às vezes a gente se depara com tantas dificuldades, tantas coisas diferentes, que a gente fica pensando: meu Deus, por que isso aconteceu comigo, né? Por que isso está acontecendo na minha família, né? Com meu filho, com minha mãe, com meu pai. Então, tudo isso nós temos que observar passo a passo para você vencer essas dificuldades. E aqui no capítulo 2, no Livro dos Espíritos, na encarnação dos espíritos, ele fala aqui sobre o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, eu achei interessante complementar o Evangelho porque trata do mesmo assunto. E veja que os espíritos, né, nos responderam na pergunta 132. A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Veja bem, você vai lapidando, vai aperfeiçoando aquilo que você precisa, que é o que ele está falando aqui, essa perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal, que é uma expiação, é a expiação. Ou seja, a expiação são aquelas enfermidades mais severas, né? Aquelas dificuldades que você passa muitas vezes, uma doença que você vai ficar acamado por muitos anos, é uma dificuldade na família de ordem material, são tantos exemplos aqui de expiação, né, que a gente poderia ficar aqui a manhã inteira ou o dia inteiro falando sobre essas expiações. Mas o mais provável aí, caso você esteja passando na sua família, essa expiação seria uma enfermidade, esse tipo de dificuldade, né? Às vezes ali, esse tipo de situação seria, né, o retorno de um ente querido para que você aguente firme e não se entregue e que você reaja também, né, para agradecer pela reencarnação, essa atual que você vive, né? E aqui ele continua. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Existência corporal, essa atual, que é a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo: dá ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, formar uma família, né? Fazer com que aquela família venha progredir com outros irmãos que vão nascer, ou seja, os filhos, irmãos,
o pai, a mãe, tudo isso faz parte dessa evolução aqui, tá? Para realizá-la é que em cada mundo torna um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo para executar aí, sobre esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Na pergunta de número 133, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Muita gente me pergunta: Nancy, fulano foi uma pessoa tão boa na Terra, ajudou tanta gente, a família dele foi exemplar, foi um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom amigo, um trabalhador excelente. Ele tem necessidade, caso ele venha a desencarnar, de passar novamente por uma série de dificuldades numa outra encarnação? Veja bem, nós não conhecemos o que esse espírito fez em outra existência. Nem nós que estamos a seu lado e nem ele. Segundo, quando você encontra um irmão que você forma uma família, né? Por exemplo, você conheceu esse irmão aqui na Terra, claro que ele já tinha um processo aí para lhe encontrar um dia, você reencontra. Se casa com ele, né? Forma uma família. Um ano e meio depois, ou 2 anos, pouco tempo ele vive com você e desencarna. Sendo que, às vezes, ele já foi até casado com outro, já teve uma outra família, não deu certo, separou, arranjou um outro amor, né? Aquela história, encontrei a minha alma gêmea, o amor da minha vida, né? E tudo isso traz, né, para o seu coração aquele acúmulo de amor, de admiração, de tudo. Aí o seu ente querido desencarna. E aí ele foi a melhor pessoa do mundo. Você não enxerga outra pessoa à sua frente. Era só aquela pessoa e você não quer reagir. Lembrando que aqui na Terra a gente tem que progredir, melhorar. Mas eis que de repente, esse irmão que passou pela sua vida, você talvez não conheça o que ele fez no passado com essas outras pessoas que ele conviveu. Entendeu? Então tem que observar. Então, por que ele partiu e deixou você, deixou o outro, deixou a família? Então tem que observar tudo isso. A gente não conhece as pessoas que estão do nosso lado, nada que venha se referir à sua existência anterior. Então, por isso, o espiritismo, nesse momento, esclarece as pessoas conforme eu estou trazendo aqui para você. Por exemplo, eu citei um tema aqui interessante, que é a necessidade da encarnação, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu até aconselho você ler esse capítulo, reler, estudar ele, porque ele tem muito conteúdo que vai te ajudar. Segundo, complementei com o Livro dos Espíritos, que vem essa complementação sobre isso que a gente está estudando aqui. E veja a resposta da pergunta 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Veja o que os espíritos responderam a Kardec. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes, sem dificuldade e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Viu aí? Então sempre vai ter ali, por enquanto, essa necessidade, porque a gente não sabe quantas vezes a gente vai precisar passar pelo planeta Terra, e também não sabemos quantas vezes já estivemos aqui. Se nós fizemos tudo direitinho ou não. Imagina, tem irmãos que quitaram seus débitos, passaram por uma expiação severa. É o caso do nosso querido Jerônimo Mendonça. Ele não tinha mais nada. Se ele voltasse novamente agora à Terra, a expiar, ele poderia vir para ajudar a família,
para ajudar em construção de outras coisas, a incentivar famílias. Ele poderia também se candidatar. Não sabemos se ele vai querer reencarnar novamente ou não, ou se ele deseja de fato ficar no mundo espiritual, ajudando tantos irmãos que lá chegam. Então, nesse momento, eu vou chamar a atenção para o próximo item, que é interessante nessa leitura. Peço até desculpa aqui que eu estou estendendo, mas para o nosso esclarecimento, a pergunta 133, que é a seguinte, do Livro dos Espíritos, que eu estou esclarecendo a leitura do Evangelho, diz o seguinte: mas, é o complemento da 133, que é a 133A. Mas, então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? Pois bem, dizem que se fizer o mal, né, se você não fizer o bem às pessoas, né, numa outra existência vai espiar do mesmo jeito, né? Como se fosse mais ou menos isso. Mas veja o que os espíritos responderam. Eles chegam mais rápido à finalidade a que se destinam. E depois, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Ele já traz de outra vida, mesmo sendo esse bonzinho, ele vai continuar sendo esse irmão bonzinho, porém, ele tem muitas imperfeições a vencer durante a sua trajetória terrena. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ciumento, avarento ou ambicioso não sofrerá com os tormentos que procedem desses defeitos. Viu aí? Então, se estamos aqui hoje na Terra, é porque a gente ainda precisa passar por aqui. As nossas imperfeições são muitas e temos que vencê-las, cada uma a seu tempo, encarnações diferentes, com aqueles que eu escolhi, com a minha afinidade no mundo espiritual. Então, vamos agradecer aos irmãos que estiveram conosco, a nossa equipe espiritual que nos dá suporte nesse momento, a você que está aí do outro lado assistindo essa reflexão. E antes de encerrar, como eu havia prometido, vai ficar um pouquinho mais extenso o vídeo, mas eu gostaria que você ficasse até o final, para trazer aqui o roteiro desse farol de luz que você vai implantar em seu lar. Primeiro, você faz a prece inicial igual eu comecei. Qualquer prece, que seja aquela que você já faz há algum tempo, ou que seja aquela que você retirou do fundo do seu coração para se dirigir a Jesus, a Deus, aos irmãos benfeitores para te ajudar. Fazer uma leitura de uma mensagem edificante. Em seguida, abrir o Evangelho ao acaso e leia uma leitura do Evangelho e faça comentários breves. Se as pessoas da sua casa tiverem interesse em participar, ajude. Dê a ele um livrinho para ler uma mensagem edificante para complementar a leitura. Você vai percebendo que ao longo da leitura você vai sentindo aquelas vibrações de amor, aquela leveza do ambiente, as irradiações dos bons espíritos que está lhe substituindo aquelas más energias pelas boas. Você sente também as vibrações de amor, de paz e de luz, que você vai sentindo até mesmo o seu corpo flutuando com aquela energia curativa que você está recebendo. E finalizar, né? Agradecendo com aquela prece final que eu vou fazer agora. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamo-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas. E que a cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e até o nosso próximo encontro.